Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, e do meu lado esquerdo aqui, meu fiel escudeiro. Ah, agora você até apontou, ó. Agora fala aí quem é você. Eu esqueço mesmo, gente, eu sou o Fernando Bernini também, da Socila. Mais conhecido como Ferdinando Bernini. Sou eu. E Ferdinando, hoje nós estamos aqui com ela. Com a senhorita Edila Thaís, que inclusive fui pegar o currículo dela aqui e me faltou tecla de tanto que eu comecei a escrever, poxa. Você já viu que a gente vai ter muito conteúdo bacana aqui hoje. Poxa vida, tô impressionado. Edila, conta pra gente, quem és tu? Você tem 30 minutos. 30 minutos? Então tá ótimo. Vou começar contando pra você uma história. Quem é Edila? Edila é a quinta filha de uma família de 5 filhos. A família veio toda do interior. É, exatamente. E eu sou a primeira que nasceu aqui na capital. E o que acontece? Além de ser a primeira que nasceu da capital, além de ser a rapinha do tacho, eu sou a mais baixinha da família. Isso aí desde sempre, sabe? Então, aquele negócio, né? Baixinha, os irmãos adolescentes... né? Os irmãos adolescentes e pré-adolescentes e a baixinha, ficou aquele negócio. E eu achava assim, que absurdo me chamar de baixinha, porque eu ainda não cresci. Eu tinha 8 anos quando eu li uma história das Arábias, né, dos contos das Arábias, e que terminava falando o seguinte: porque nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, as melhores essências. Eu falei, sou eu. Tá resolvido. Gente, descobri porque que eu sou a baixinha lá de casa. E falei, pode esperar. Hoje à noite, quando chegar a gente jantava todo mundo junto, eu falei, quando chegar a hora da família, eu vou contar isso e eles vão descobrir por que eu sou a baixinha. E dito e feito. Edila contou, esperou e contou. Todos reunidos. E terminou com aquela frase, né? Porque nos menores frascos estão os melhores perfumes. E aí a minha irmã soltou com aquela voz cadavérica assim: e os piores venenos. Bem sórdida, né? Foi sórdida. Gente, jogou uma água fria naquela pessoa, naquela criança de 8 anos que estava... Mas tudo bem certa do que era. Se é pro veneno ser bom, que ele seja o pior também, né? Mas você também não pode esperar nada diferente pra ser o caçulinha. Porque o caçulinha quer não ter um cuidado específico de todo mundo, uma atenção. E dos mais velhos, ele é muito atacado, né? Mas tem uma outra parte dessa história. Conta pra mim. Meu irmão... Eu tenho um irmão só, nós somos 4 mulheres e ele de homem. Ele olhou assim e virou pra mim e falou assim, mas por que você parou agora? Eu falei assim, mas como é que eu vou saber se eu sou o melhor perfume ou o pior veneno? Ele falou assim pra mim, você decide. Você vai decidir em cada escolha que você fizer na vida. Eu tinha 8 anos, quando eu recebi a minha primeira lição, ou a minha primeira aula de protagonismo. E vou te falar, isso veio pra minha vida, porque o tempo todo eu fico pensando o seguinte, qual a escolha que eu vou fazer, pra onde vai me levar? Tomada de decisão com 8 anos de idade. Mas seja pro lado que você fosse, você tava com o foco de ser o melhor, né? E às vezes... Boa colocação, hein, Fernando? Se for um veneno bem eficiente... Tem hora que vai ter de ser o melhor veneno, né? Infelizmente, a vida da gente não é feita só de doce, né? Que legal, boa. A gente tem veneno também embutido no negócio. Mas aí, você descobriu que eu sou responsável. O importante e é interessante o seguinte, o importante, na verdade, é o seu ser, o seu melhor. Não é ser o melhor, é o seu melhor. E legal. Essa responsabilidade de que eu vou escolher o que eu vou fazer. Entendeu? E eu saber que, eu brinco, né, que existe uma questão seguinte, que muitos de nós vivem assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Aliás, essa frase aí, no curso de psicanálise, meus alunos sabem que assim, eu falo assim, gente, essa frase é minha, você pode usar, mas assina, coloca o autor embaixo. Porque muita gente vive nessa, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Ah, não deu certo porque fez frio, não deu certo porque você não foi comigo. E eu, pelo lado contrário, eu cresci com essa responsabilidade. Poxa, eu vou tomar a minha decisão. Então, o protagonismo, ele traz 2 questões para você. Ele traz uma consciência da sua escolha. E da importância dela, né? Mas ele traz também uma autorresponsabilização.
Foi eu que escolhi. Então, sou eu que vou pra frente. Posso pedir ajuda? Posso. Mas é que tenho de levar isso. E é isso, a gente tem que se responsabilizar pelas coisas que a gente faz. Assumir, e assumir. Falha. É tão bonito isso, né? E é tão nobre. E é a oportunidade de a gente crescer e aprender também, né? Acho que talvez essa seja uma das maiores questões, a gente poder voltar e tentar refazer. A gente não tá falando de tortura, né? Só de reconhecer. Falhei, errei, não foi uma boa decisão. Essa é uma coisa super importante. Olha a frase que você usou. Falhei, errei. A gente tem uma mania de achar que... Aliás, nós somos acostumados a isso, né? Que o erro é uma coisa ruim. E aí, quando a gente erra, a gente fala o quê? A culpa, né? Então, aqui, tá errado. Pelo contrário, quando o erro, a gente tende a começar a olhar para uma outra cultura. O que eu posso aprender com isso? E não só isso, né? Só erra quem faz, né? Se você não quiser errar nunca, não faça nunca. Sabe uma coisa que eu descobri em algumas decisões que eu tomei na minha vida? Sempre quando eu percebia que eu estava muito focado numa situação e ela não estava conseguindo ter o ênfase ou o resultado que eu queria, eu sempre assumia, assim, uma parcela de culpa sobre isso. Falei, não, realmente não deu pra mim, isso não foi certo, não foi legal. Eu assumo rapidamente, não abro mão 100% do negócio, continuo sempre ali tratando ele da melhor forma possível, parto para outras etapas. E sempre que eu passo dessa etapa, quando eu olho para trás, eu acabo enxergando isso de uma forma diferente. Porque quando a gente não quer errar, a gente não quer abrir mão, a gente não quer partir para o plano B, C, D ou qualquer outra coisa. E a gente continua sempre ali focado no mesmo problema, com o mesmo resultado e achando que não, é o perfeito. Mas quando você passa dessa etapa, larga o problema de lado, volta no outro dia e descobre que o problema tinha uma solução tão simples e você não enxergava, isso acaba acontecendo demais. Por isso que a gente tem que sempre avaliar, igual você falou, protagonismo. Você também pode ser o vilão da história. O Fernando falou que é muito legal. O veneno também existe. A gente não vai falar só de perfume, não. Tem veneno, sim. E às vezes, numa história mal contada, você deixa de ser o herói para ser o vilão. Ou o vilão para ser o herói. Eu fico passando pela minha cabeça aqui o que uma professora que se especializou em ser mentora de líderes tem que falar para as pessoas nesse momento. Porque esse é o pior momento, talvez, para você. É chegar para um cara que tem um cargo máximo, uma postura máxima, poder na mão e ter que falar para ele assim, cara, não vai para esse lugar, você errou, você falhou, vamos rever? Como que é essa relação sua nessa parte de liderança? A primeira questão aí é exatamente essa, é você mudar com a pessoa a ideia que ela tem do erro. O erro é uma questão de crescimento. Segundo, eu acho que é algo que você falou muito interessante aí, que você falou assim, a palavra que você usou foi, eu passo dessa fase para outra. Eu já costumo falar o seguinte, olha, o meu problema está aqui. Quando eu tiro o olhar do problema e que eu levanto a cabeça e que eu olho para as possibilidades, que é o que você faz, o plano C, plano B, plano Z, eu começo a olhar. Então, a primeira questão que a gente precisa é entender o seguinte, quem eu sou? Clareza do que eu tenho e da onde que eu quero chegar. Tá? E saber que o erro vai fazer parte da minha vida. Da mesma forma que eu não sou só o melhor perfume, que eu posso ser o pior veneno, né? Que eu preciso às vezes ser, eu não vou ser... Eu acho que essa abertura pra ela aí fez tudo, né, cara? Porque é bom demais tocar nesse assunto, né? Faz o quê? Isso te dá um outro lado. Olha, eu posso errar. Você sabe que era uma coisa muito interessante? E aí eu vou até usar esse eu posso errar. Contar da minha história. Menor, mais nova, os irmãos mais velhos. Você tinha de ser o quê? Você tinha de ser aquela pessoa que era uma mini adulto. Exato. Então, minha mãe falava, né? Uma frase que minha mãe dava muito era o seguinte, não dê o seu direito ao outro. Isso é muito interessante, porque, na verdade, é você buscar excelência. Mas, por outro lado, ele te dá um peso muito grande. E veio da sua maior coach, né? Exato. Da vida. E uma mentora. Que fica, né? Exato. E eu fui crescendo com essa questão de que eu posso ser melhor, etc e tal. Mas todas as vezes que eu errava, a primeira coisa que eu fazia não era passar a culpa pro outro, não. Mas eu me justificava. Eu falava assim, olha, Fagner, você me desculpa. Eu errei, mas aconteceu. Eu fiz isso. Então eu justificava tudo. Um dia... Meu ex-marido virou pra mim, a gente tava na cozinha, aconteceu alguma coisa simples, e eu acho que o almoço atrasou alguma coisa, e eu fui falar com ele, né, fui explicar que o almoço estava atrasado, que ele tinha horário, mas que o almoço estava atrasado. Aí eu comecei a falar, ele olhou pra mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você pode errar,
Gente... Ele falou isso com você? Você pode errar. Ele só te deu permissão. Não, mas isso é muito grande. Mas foi uma coisa tão libertadora que é por isso que eu acho que é interessante. Porque aí eu passei a ver o erro exatamente isso. Até então era cobrado de mim o quê? Uma perfeição. A perfeição. Não eu errar, fui ensinada a isso, não errar. Depois você começou a justificar os seus erros. Não, eu tô errando, olha, mas eu já sei. Vou fazer isso e a sua libertação foi, tanto faz. Eu posso errar. Posso errar. A grande questão é, o que eu vou fazer com esse erro? Opa, aí é grandioso. O quanto de importância a gente tem que dar pra ele, né? Porque tem erros que realmente a gente tem que se preocupar muito pra não errar de novo. Né? Se a gente chegar no extremo, vamos pensar em médicos, fazendo cirurgias. Agora, tem os erros, por exemplo, você falou do almoço. Qual que é a importância, né? Qual é a importância? Então, quanto de energia a gente tem que despender para aquela decisão ou para aquele erro que a gente cometeu, né, doutora? Exato. E aí tem exatamente essa questão. Sempre o erro ele tem que ser visto para mim como uma aprendizagem. E aí você fala, por exemplo, da questão do médico. Existem as etapas da gente, né? Da vida da gente. Você tem a etapa de você aprender e de você treinar. Uma pessoa que está aprendendo, ela não vai pegar a vida lá, né? O médico, quando ele está fazendo uma primeira cirurgia, aquela cirurgia... Até ele chegar lá, muita coisa aconteceu, né? Ele já até fez, experimentou com laser, com bonequinhos e tudo mais. Então, quer dizer, eu preciso de saber que eu posso errar, sim, mas que eu tenho de pensar o seguinte, qual que é o tipo de coisa que eu estou fazendo para ver o que é... Responsabilidade. Exatamente. Poxa, agora eu preciso treinar primeiro para depois fazer. Então, às vezes, eu posso errar, ele tem que ser nesse treino. Quando eu estou dentro de uma empresa, né? Essa, inclusive, é a ideia das startups. Se você está colocando um processo, você erra e erra rápido para que você faça o quê? Corrija e comece... Logo, que não fique preso a valores que possam se mudar. Exato, né? Então... É o nosso famoso MVP, né? É o MVP, Você faz ele ali, vai fazendo, vai ajustando, vai errando, vai dando todas as margens de erros. De repente, na hora que você encontrou o que você esperava para que seja funcional, dá o gás máximo. Mas espera aí, você não começou como uma coach ou como mentora. Não. Você começou ali, igual você falou, era caçulinha, entrou na faculdade. Qual faculdade foi a primeira? E por quê? Eu fiz pedagogia. E por que eu escolhi fazer pedagogia? Porque eu via na pedagogia... Primeiro, aliás, vamos colocar duas coisas. Tem algo que eu amo. É aprender. E tem uma outra coisa que eu amo também. Ensinar. Aprender e ensinar. Eu aprendo e eu quero logo passar para o outro. E eu tenho uma característica muito interessante. Eu gosto de aprender e aí eu quero passar para você, mas eu quero passar de uma maneira mais prática. Eu sempre vou trazer diminuir a dor. Exato, com um outro exemplo, com uma coisa mais... Então eu fui para educação por causa disso. Para eu poder aprender como é que eu vou ajudar o outro? Além de ser, né, eu vim de uma família pobre, então eu precisava de trabalhar, não dava para viver, fazer faculdade sem colocar. Então, a faculdade, ela facilitava porque eu tinha um curso de manhã ou de noite. Tinha curso que só tinha de manhã. E aí, ele tinha essa facilidade. Mas teve muito essa questão. E quando eu estive lá, dentro da educação, o que me chamava a atenção? Eu passei na faculdade com 18 anos. Entrei para a faculdade, eu era... menina. E aí você vai para a escola e as pessoas começam a chamar o adolescente de aborrecente. Foi uma época que começaram a usar muito isso. Já não era grande, né? Exato. Novinha demais. Tem que juntar todo mundo e falar assim, a gente cuidar dos frascos. E aí eu falava assim, gente, mas eu não aceito, eu saí de lá, eu sei o que é ser adolescente, sabe? Não, eu quero... E aí eu fui me especializar para que esse adolescente, ele tivesse um outro processo de vida. Tanto que eu escolhi trabalhar com adolescente. E não deve ser nada fácil, né? Não. Com o processo de aprendizagem. Exatamente. Quando a maioria é adolescente. Você na faculdade era uma adolescente, mas no meio de tantos adultos. Quando você vai lecionar para adolescentes como um grupo, caramba, esse deve ter sido um desafio, talvez um dos maiores da sua vida. É um desafio grande, porque é você conquistar. Aliás, eu acho que toda sala, todo grupo, toda plateia é um desafio, porque você tem pessoas diferentes que têm visões diferentes e que você vai conquistá-los,
Tem que ter um repertório bem extenso, né? Alguma questão para conquistá-los. E aqui, uma frase que me chamava muito quando eu estudei com a questão do adolescente era o seguinte, que ou você me ama e você me ganha, ou você me perde. Ou você me ama e usa, ou você me perde. Então eu falava o seguinte, educação com adolescente, ela não pode ser aquela educação formal. Maçante, né? Exato. Então, o tempo todo. O que eu fui? Eu fui realmente aprender. Eu fui fazer psicanálise para aprender do adolescente. Segundo, eu fui fazer pós-graduação em dinâmicas para trabalhar com adolescente. E quando eu fui para o mestrado, exatamente para isso. Eu fui propor uma metodologia participativa para o adolescente urbano pós-moderno. E eu propus uma metodologia vivencial. Essa metodologia, esse tipo de metodologia, é que eu uso hoje nos meus treinamentos. Seria experiência? Oi? Você faz o tempo todo. É uma questão que... prática, né? Você traz... a ideia é o seguinte... Todo conceito, ele começa com algo que é ligado ao seu dia a dia. Aí você entra com a teoria e ele vai trabalhar com aquilo para ele entender como é que aquilo vem para a vida dele. Então, por exemplo, num treinamento com líderes, a primeira dinâmica que a gente faz, geralmente, ele pensar o seguinte, o que ele ama, o que o atrai, e o que o afasta da liderança. Doutora, eu tenho uma pergunta com relação a isso. Lá atrás, quando você lecionava para adolescentes, e hoje, né, que você trabalha com os líderes, tem algum ponto ali em comum entre esses dois grupos que são completamente distintos? Eles têm experiências diferentes, mas você tem duas coisas aí. Primeiro, eles são pessoas que querem ser respeitadas. Uhum. Eles querem ser valorizados. Então, você tem uma ideia do reconhecimento. O adolescente está querendo conquistar o espaço dele como adulto também. E é uma recém-criança. Uhum. E o líder? Ele está também ali. Ele está deixando. Dele. Ele precisa disso. Ele vai deixar o operacional, e se ele não deixou o operacional, ele já está errado na liderança dele, porque agora ele tem que ser estratégico, né? E ele tem de conquistar esse pessoal, porque eu não vou fazer, mas o que é um líder? Um líder é alguém que tem seguidores. Para você ter seguidor, você precisa de quê? Influenciar. Como é que você vai influenciar as pessoas? Você vai conquistar as pessoas. Nossa, sabe o que me veio na cabeça? Que insegurança. Eu acho que a insegurança lá no adolescente, talvez uma insegurança na liderança, talvez seja uma coisa muito presente inteligente demais. Porque o líder, ele é provado e testado o tempo todo, assim como os adolescentes. E é comum, né? E é interessante... São os medos que vai e voltam. Uhum. Se você pensar nisso, aquele adolescente que até então era o xodó da mamãe, ou o amor da vovó e tudo mais, agora ele é questionado por aquilo que ele começa cadê a fazer. Sua carteira? Você não vai estudar? Você não vai ter uma carreira? Achando que você é dono de você, essas coisas todas. Quando vier debaixo do meu teto, eu que mando. Vai passar sua blusa. E agora o líder, ele até então, até pouco tempo, ele era da turma. Então, eu te perguntava porque você sabia mais um pouquinho do que eu. Agora, você não é mais da turma. E talvez as pessoas da turma queiram ser ele. Ou pensa o seguinte, por que ele foi para lá? Com que direito ele vai para lá? Que a pergunta é exatamente essa. Então, agora, ao invés de eu te perguntar, porque eu perguntar pro Fagner, porque eu confio no Fagner, eu vou perguntar pro Fagner, porque eu quero ver se o Fagner sabe. Desafiar ele. Exatamente. Talvez a mesma questão do adolescente. Então o adolescente tem uma coisa mais de desafiar e de repente o líder de ser desafiado, né? Talvez esse seja um ponto contrário. Que é uma inversão, exatamente. Um ali mais impetuoso, né? E qual que é o maior desafio que você vê no treinamento de liderança com os líderes, assim? Qual que é o problema mais recorrente que você tem nesses treinamentos? Na verdade, é exatamente isso. Eu preciso de me ver como líder e eu preciso saber chegar até a minha equipe. Por quê? Porque liderança é o seguinte, liderança tem 3 pontos. Eu preciso saber onde que a gente vai chegar. Eu preciso de influenciar as pessoas, conquistá-las. Por quê? Para elas quererem porque também, nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos chegar lá juntos. Então, não é que eu vou fazer por usá-los para chegar lá. Exato. Eu vou caminhar com eles. Né? Então, um líder, ele precisa de ser o quê? Ele precisa de ser uma pessoa que seja influenciadora.
Clareza de objetivo, que você falou, né? Ser influenciadora. E o terceiro... Ele tem de ser um estrategista, porque ele precisa de ter produtividade. E aí eu falo que liderança... O tempo todo a gente precisa de pensar em duas questões. São duas palavras muito parecidas. Efetividade e afetividade. Efetividade, ela me lembra dos processos. Me lembra de todos os meus projetos, as estratégias que eu vou usar, onde eu quero chegar. É tudo aquilo. É o resultado. E você não pode esquecer nunca que liderança significa ter resultado. Imagina você trabalhar o mês todo, chegar lá no final e não ter o resultado. Gente, você foi legal, mas não chegamos lá. Então, significa o quê? Que eu preciso eu posso até não alcançar, mas eu tenho de parar para pensar, vamos avaliar e o que aconteceu, porque no próximo mês eu não posso aceitar isso. Mas dificilmente um líder fracassado vai ser um líder, né? Ele vai ser um chefe no máximo. E às vezes com respeito imposto, talvez. Exatamente. E às vezes ele não está sabendo influenciar essa equipe. E aí entra a segunda palavra, que é a afetividade. Ele precisa de lembrar que liderança ela é composta de relações. O tempo e as pessoas têm que olhar e se espelhar nelas, né? Você falou de afetividade, né? Eu me lembrei do livro de liderança da Brené Brown, que ela fala muito sobre isso, né? Que os líderes, eles têm esse papel de querer serem perfeitos, de serem os melhores, e no final das contas as imperfeições são as que aproximam as pessoas, e talvez essa afetividade ela vem pelas imperfeições e não pela perfeição. Exato. Ele se mostra vulnerável, ele se mostra ser humano, né? Mas é um ser humano que eu quero acertar. Eu posso errar, eu não sou o melhor de todo mundo, mas eu quero melhorar, eu quero fazer o melhor de mim e eu quero crescer. E eu preciso da sua ajuda. Essa é uma coisa muito interessante. Eu tô muito calado aqui, Dila, porque tudo que você tá falando pra mim tá me conquistando demais. E faz todo sentido, porque muitas pessoas investem no parte de conhecimento e na hora que eles chegam no ápice, eles se julgam já merecedores e prontos para um novo cargo, que é o maior desafio. Às vezes você aprende toda a parte operacional ali, é Ctrl+V, Ctrl+C, você está fazendo as coisas legais. Mas quando você vai para um cargo de liderança, é ali que demanda mais energia para o desenvolvimento. Porque já não depende mais de você. E a carga emocional é muito grande do líder, né? Esse é o grande problema. Imagina isso. E você, como uma mentora, o que você indica para todas aquelas pessoas que estão almejando um cargo de liderança, um cargo de gerência, um cargo de responsabilidade? Qual que é o melhor tipo de desenvolvimento para isso? Olha, a primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, que liderança é algo que se aprende e são etapas. A primeira questão... Então, se eu não nasci líder, eu não preciso desistir, então. Não, eu posso procurar ajuda. Com certeza. E a primeira... Essa pergunta do Fernando foi libertadora para um monte de gente. Opa! E você sabe que isso é importante, né? Eu tenho um livro, eu sou coautora de 5 livros. Um deles chama Liderança Extraordinária. Mentes em Perigo, né? Que eu já vi. Mentes em Perigo, esse nome. Esse Liderança Extraordinária, eu falo sobre liderança positiva, transformando gestão em resultados exponenciais. E eu começa exatamente com essa pergunta. O líder nasce líder ou se faz líder? E aí a gente pode aprender que você tem várias... Como liderança é uma competência, você tem habilidades a desenvolver, tem algumas que você já pode ter. São mais fáceis. Começa um atalho ali já, né? Sim, te ajuda. É onde você vai dar foco. Mas você pode aprender o tempo todo. E aí você tem de lembrar o seguinte. Primeiro degrau, autoliderança. Você já imaginou você fazendo a gerência de uma grande equipe se você não sabe liderar você? Olha como é que é complicado. Às vezes coisinhas pequenas, gestão de tempo. Você marca a reunião e você é aquele que chega sempre atrasado. Que exemplo você está passando, né? Exatamente. Você é um empresário e você não sabe fazer a administração da sua conta bancária. Ou você tem alguém que você contratou, ou se ela virou uma bagunça, você pode saber que da sua empresa vai ser a mesma coisa. Se ela fizer, né? Então, a primeira questão é a autoliderança. O segundo degrau é a liderança de equipes. Porque é onde aquele lugar que você subiu, que os seus colegas vão começar a questionar e que você vai precisar de aprender o quê? Não só eu sei fazer, mas eu sei ensinar. Tá?
Você está falando que o líder egoísta, aquele que não passa, não ensina, dificilmente... Não, hoje a gente já nem pensa mais nesse líder, porque ele precisa de uma equipe. No passado isso era muito comum. Era muito comum, porque cara você tinha saber medo. Tudo, exatamente. Mas era o chefe, né? Era o chefão, exatamente. Todo poderoso. Aí você só ensinava as pecinhas, né, os pontos. Hoje é o contrário. Não é que todo mundo saiba tudo. A gente tem uma noção do todo e ao mesmo tempo você sabe assim, olha, o Fernando é melhor nisso, o Fagner é melhor nisso, então o Fagner faz isso aqui, você vai fazer isso aqui e eu vou acompanhar, vou ter o suporte de vocês e se naquilo que precisar eu tô entrando junto. O mundo mudou demais também, né? Essa nova geração dessas pessoas, esses meninos mais inovadores, mais tecnológicos, que não conseguem ficar ali 1, 2 horas sem estar desconectado. Muita ansiedade, né? Eu fico imaginando. Nós somos o 2º país do mundo com o maior índice de ansiedade. É absurdo o negócio. Bom, e dessas habilidades que você falou? Só antes, vamos terminar só os 4 pontos aqui. Uma terceira questão que você tem de aprender é o seguinte: você vai precisar, o seu terceiro passo é ser líder de outros líderes. Seu negócio cresceu, você não vai ser líder só da sua equipe. Sim. Você vai ter eu chamo de dar escala, né? A questão das gerências, né? O Fagner, por exemplo. O Fagner hoje não está no da Socila. Ele está nos vários. Então, ele tem... Imagina se o Fagner fosse olhar tudo. Não faz o menor sentido. Você fez o quê? Fez outros líderes, não é? Exatamente. Então, é exatamente isso. E precisou de saber o quê? A liderança de um negócio. Porque você não tem... Se você trabalha com negócios... Você precisa de saber. Aí entra o outro lado. Qualquer tamanho do seu negócio, você precisa de saber essa liderança de negócio, de gestão, dessa questão da empresa, do lado de cá. E de todas essas habilidades que você falou que um bom líder tem que ter desenvolvida, né? Você falou de só 4 aí, mas antes você falou algumas outras questões também. Qual que você julga que é a mais importante? Aquela que, se a pessoa tiver ela bem desenvolvida, ou que tem que ser um ponto, talvez, que tem que ser melhor desenvolvido? Olha, eu... vou te colocar 2, tá? Uma tem a ver com ele, que é a questão do autoconhecimento e da autoconfiança. Saber quem que eu sou mesmo. Então, dificilmente uma pessoa insegura vai ser um bom líder. Porque, na verdade, é aquela questão. Uma pessoa insegura, ela sabe onde ela vai chegar? Onde ela precisa de chegar? Não. Aí, o que ela faz? A moda agora é essa, eu vou pra lá. Daqui a pouco não deu certo, mas eu mudo. Não é porque eu fiz uma análise, não, é porque agora é moda. Então eu preciso de saber onde eu quero chegar. E eu preciso de saber o seguinte: quem eu sou, quais são os meus valores e quais são os meus pontos fortes. Porque eu vou usar esses pontos fortes que eu tenho, mas também pensar o seguinte: os meus pontos limitantes, eles vão atrapalhar até que ponto o que eu preciso. Então, no final das contas, o autoconhecimento, né, as habilidades de si, elas são as mais importantes no processo de liderança, às vezes até mais das habilidades externas. Sim, elas são as bases. O autoconhecimento que traz essa autoconfiança é a base. E aí existe uma questão muito interessante que eu falo, quando é o segundo, que é uma comunicação. Sabe? Quando você, se conhece como pessoa, você sabe que o outro também tem sentimentos, também tem essa questão, mas você tende a ter uma boa comunicação com ele. E comunicação, ela tem 2 questões, né? Primeiro, eu preciso de entender que isso que eu estou falando aqui para vocês, todo mundo que vocês forem guardar, vocês vão guardar 7% das minhas palavras. Nossa, eu tô guardando mais, eu tô filmando ali. Tô guardando tudo, né, Caio Lindão? Filma aí pra nós aí, faz os cortes da hora. Vou contar pra vocês. 7% das palavras. 38% vem da entonação, vem do ritmo que a gente coloca, porque é pra mudar, pra chamar a atenção. 55% vem do que eu coloco no meu corpo, toda a minha comunicação corporal, aquilo que eu coloco interesse, aquilo que eu abro ou não para você. Gonçalves, estou impressionado com essa doutora Edila. Caramba! Ela é uma máquina. Uma máquina. E tem algum outro ponto que você acha crucial pro líder ou para a pessoa que queira se tornar líder, que ela tem que se atentar? Às vezes, não sei, um livro que você acha que pode ser uma pedra fundamental nesse negócio todo? Eu vou te falar uma outra palavra.
porque a gente falou de afetividade, não é? Para você trabalhar com o outro, você tem de ter algo que as pessoas muitas vezes falam de empatia. Eu falo mais do que isso. Você tem de ter um interesse genuíno. Quando você para com o outro, né, você realmente presta atenção no outro. Quanto que é que você fala, que você quer saber dele? Ah, e aí, eu vou até contar uma outra história minha, tá? Oba, a gente adora, sabe que a gente adora história. A gente adora história. Mulher, vocês sabem que mulher é aquele negócio, né? Mulher acha que ela é multitarefas. Ela consegue fazer tudo. E eu sempre falei, não, eu consigo ouvir e ler, por exemplo. Que eu ia pra frente da televisão e colocava. Só que hoje eu falo o contrário, tá, gente? Não é que eu não consigo, só que isso não é feito. Quando eu estou fazendo as duas coisas, eu não faço Nenhuma das duas são bem feitas. Bem feitas. Ou eu tô fazendo uma bem feita, não. Mas eu tive uma época, como gestora, que eu trabalhava eu tinha 8 equipes sob a minha responsabilidade. Sabe? Minha gerência era uma gerência intersetorial e eu tinha 11 projetos e 8 equipes. Uma das equipes era formada por estagiários do ensino superior. E eles morriam de rir de mim porque, às vezes, a minha sala estava aqui e tinha, né, o painel e a deles estava logo à frente, assim, e eu geralmente trabalhava com a porta aberta. E, às vezes, eles estavam falando, perguntando alguma coisa e um não sabia responder, eu respondia lá de dentro. Ou isso, ou eu levantava, dependendo do que fosse, eu levantava da minha mesa e ia lá na porta, isso assim, assim, assim. Eles falavam, velho, você tá ouvindo? Eu falei, tava. Eu tô fazendo o meu trabalho. Mas tinha um lado contrário. Isso é bom, porque esse é o momento bom, né? É o momento que você... Mas tinha um lado contrário. Muitas vezes, quando eles chegavam na minha sala, eu falava assim, Ângela, você posso falar com você? Eu falava assim, pode ir falando, que eu tô ouvindo. Você sabe disso, né? Eu ainda falava com ele, você sabe disso. E aí eu fazia o quê? Tava lá, né? Ouvindo, mas lá escrevendo. Um dia, eu tava dando uma palestra numa escola, uma palestra para os pais. E aí eu virei e falei para os pais assim, você tem interesse no seu filho? Quando você conversa com ele, você olha para ele. Quando eu falei isso, nossa, eu foi acho arrasador. Que eu levei um soco na barriga, porque eu lembrei dos estagiários, quantas vezes eu tinha falado para os estagiários assim, pode falar que eu tô te ouvindo. Pois é. Sabe? Aí o que foi? Daquele dia em diante, a Ângela mudou. Eu virava para ele e falava assim, olha, pode falar agora, eu vou ter 10 minutos. 10 minutos são deles. 10 minutos aqui é seu. Pode falar o que você quiser. Daqui a pouco eu volto. Então eu aprendi. Não tinha nada eu entrar. Continuei com aquele negócio, né? Se eu ouvisse alguma coisa, alguma dúvida, eu entrava na conversa deles. Mas no momento que alguém falava assim comigo, Ângela, posso falar com você? Isso tem ficado cada vez mais raro, né? A gente vê as pessoas enquanto a gente conversa, olhando para o computador, olhando para o celular, né? Olha para o relógio para ver as horas. Exato. É impressionante. E realmente o escutar hoje, né, tem sido uma das maiores preciosidades que a gente pode oferecer para uma outra pessoa, né? Exato. E as pessoas precisam, né? É muito interessante que, como ser humano, você tem 4 necessidades básicas, tá? A primeira necessidade que você tem é a necessidade de pertencer. Eu faço parte daquele grupo. Então é diferente. A gente tem essa necessidade social, né? Muito grande. Então, por que o adolescente, por exemplo, quando ele se torna adolescente, ele veste igual ao grupo? Porque ele quer a roupa de marca que tá na moda. Aquele quer fazer parte. Exatamente. Corte de cabelo, né? Exato, tudo isso, né? A segunda necessidade que você tem é exatamente essa de ser ouvido. Você tem essa necessidade de poder aprender. Para poder aprender, você precisa de errar. Então, você não pode ser corrigido o tempo todo. Você não pode o tempo todo ter alguém falando assim para você, não dá certo. Mas também você precisa de ter o lado de cá. De poder perguntar, como é que é isso? Então, aprender significa esse momento de falar e de ouvir. E os filhos hoje são criados com uma falta de atenção nesse sentido, né? Porque tudo tão corrido. Pai trabalha, alto desempenho. Mãe trabalha, alto desempenho. Nada pode dar errado, porque senão acaba desandando a vida como um todo. Acaba sobrando
na verdade acaba faltando atenção para os filhos, né? E daí quando chega em casa, o menino tá onde? Na tela. Então tá sendo educado pela internet, por outras pessoas que não são por elas, né? E aí, aproveitando o seu pai aí, eu vou te falar da quarta necessidade que a gente tem. Todo mundo tem a necessidade de ser reconhecido. O que é ser reconhecido? Eu olhar pro Fagner e falar assim, poxa, o Fagner tem um sorriso bonito, mas mais do que isso, o Fagner tem um coração bom. Outro dia eu fui não fui no velório, eu fui visitar uma família depois do velório. E no final eu lembrei de você, porque eu virei e falei assim, gente, eu tenho ido a algumas reuniões que as pessoas terminam fazendo o Pai Nosso. Vamos orar aqui? Vamos fazer o Pai Nosso. É poderoso demais, né? Na hora que eu pensei nisso, eu lembrei de você fazendo essa questão. Então, reconhecimento. É uma forma dele estar presente, e mesmo que ele não esteja vivo, que ele seja vivo entre as pessoas. E aí eu sei, né? O quê? Eu sei falar do Fagner. O que é que o Fagner deixou para mim? Agora, sabe o que o pai faz? O pai dá recompensa. O que é recompensa? Recompensa é o presente. Recompensa é quando você, como líder, ou a empresa, ela paga o salário, ela paga o bônus. O reconhecimento é quando você fala assim, poxa, eu gostei daquilo que você fez. Não é nem a questão de você pagar para ele, porque ela continua, o pagar material, ela já espera, né? Exatamente. E sabe qual que é o legal desse podcast, Edila? Que quando tá ficando bom, ele acaba. Eu confesso que agora eu fiquei particularmente triste. Poxa vida. Eu também. Significa que a gente pode voltar novamente. Mas você vai olhar para aquela câmera ali agora, vai fazer um convite para as pessoas conhecerem as suas redes sociais, para saberem um pouquinho mais da sua história. E depois o Fernando tem um desafio para você. Desafio da cambalhota. É brincadeira. Eu sou muito boa de cambalhota, não. Gente, primeiro, queria convidar vocês para me conhecer um pouquinho mais. Então, me siga lá nas minhas redes sociais. Instagram é Edila Thaís. EDILA TAIS. No meu Thaís não tem H. Não tem H. O meu canal no YouTube também chama Edila Thaís, e eu vou começar com uma série nova agora lá sobre liderança. Passo a passo da liderança, tá? Segunda questão é que a gente vai fazer um evento no dia 24, é o último sábado de junho, lá no Salão Socila Savassi, para 30 mulheres. Esse evento é para quê? Ele chama o seguinte: você pode ir além. Localize-se, mire e vá. E nesse ali, eu vou te contar a importância de você saber o seu CEP. E até lá, se eu fosse assim, curioso. Eu me convidava uma outra vez para vir falar para você sobre o CEP. Já tá convidada. Porque CEP é diferente. Quem sabe o seu CEP é uma pessoa diferente. Agora é o desafio, Você pode ter certeza, tá? E olha, eu quero agora deixar um aviso para as pessoas que têm empresas, que têm equipes. A gente pode treinar. Da mesma forma que o Fernando perguntou, que a gente forma líderes, que a gente treina líderes, por isso eu sou uma mentora de líderes, a gente também melhora a equipe da gente. Então, quer melhorar a sua equipe em função de atendimento, fazer um atendimento 5 estrelas, quer melhorar sua equipe de vendas, não com novas técnicas, mas cuidando do seu vendedor, quer melhorar lá a gestão de conflitos, quer melhorar a comunicação, me chama que eu tenho a gente vai sentar, vai ouvir e vai pensar no melhor planejamento para a sua equipe de um treinamento bom. Olha aí que legal. Só lembrando aqui que o seu Instagram é o Edila Thaís e o Thaís é sem o H, né? Isso. Escreve Edila Thaís. Isso. Bom, agora vamos chegar no nosso desafio, né? O desafio final aqui da cambalhota. Olha, deu da cambalhota? Nossa, meu Deus! Seguinte, Edila, doutora Edila, né? Desculpa, doutora Edila. Chega no final do programa, a gente pede sempre uma frase clichê, uma frase que de repente você escutou lá atrás, tá? O do perfume não vale mais. Tô brincando, vale sim. É uma frase clichê que você escutou lá atrás, ou que faça parte da sua vida, que você acha legal, e uma música pra gente colocar na nossa playlist. Você quer começar por onde? Vou começar pela música e eu vou contar por quê. Eu vou pedir a música do Caderno do Toquinho.
Cadê? Olha. E vou te falar por quê. Porque eu acho aquela música linda quando ele fala que sou eu que vou seguir você. E a liderança é exatamente isso. Você cresce na liderança. Então eu tô pronta para seguir com você. Nossa, que link foi esse, hein? Esse link aí eu vou te falar, viu? E a sua frase clichê qual que é? A minha frase, ela não é clichê. É minha frase desafio. E que eu termino tudo quanto é live, programa que eu vou com essa frase. É uma frase da ambientalista Jane Goodall. Que ela fala o seguinte: você não passa um único dia sem impactar o mundo. A sua atitude faz a diferença. E você escolhe que diferença você quer fazer. Uau. Então, é um senhor desafio para cada um de nós. Muito Pessoal, legal, esse foi o Papo de Salão mais que especial com Edila Thaís. Obrigado, Edila. Obrigado, doutora. Foi um prazer. Tô impressionado aqui, embabacado com um tanto de coisa que você falou aqui, de um conteúdo extremamente profundo e que a gente vê que tem grande conhecimento. Obrigado por esse presente. Precisa aí de uma versão 2, né? Pelo menos o triplo ou quádruplo de tempo. Ok. Obrigado, doutora. Nós vamos voltar. Valeu, vou contar doutora. o CEP para vocês. Combinado.